Vamos lá para a nossa terceira aula, vamos fazer um esquenta para a gente começar realmente a fazer o passo a passo. Na verdade, a gente já vai começar agora a fazer esse passo a passo, mas eu preciso, antes de começar a fazer o trabalho junto ao cliente, eu preciso explicar uma coisa que, às vezes, os empresários, gerentes de venda, os supervisores, todo mundo que trabalha diretamente e indiretamente com os vendedores precisam entender uma coisa. O encantamento de cliente começa de dentro da empresa. O encantamento de clientes começa de dentro da empresa. Ele é de dentro para fora, tá certo? E por que eu estou falando isso para você? Porque eu não sei se você já percebeu, o seu primeiro cliente, ele está dentro da empresa. O seu primeiro cliente é o seu colega de trabalho. O seu primeiro cliente é aquela moça que faz a limpeza na sua empresa. O seu primeiro cliente, às vezes, é o colega que está na expedição, né, no meu caso lá. Então, você precisa entender que o seu primeiro cliente está dentro. O encantamento do cliente começa dentro da sua empresa. E por que começa dentro da sua empresa? Porque além de você ter vários clientes dentro da sua empresa, você precisa resolver algumas coisas dentro da sua empresa. Tem pessoas que começam a fazer esse trabalho de encantamento do cliente, como que eu posso explicar para vocês? Achando que o negócio é só externo, achando que vai lá, faz uma apresentação bonita para o cliente, leva um PowerPoint bem feito, né? Escolhe ali algumas palavras bonitas para falar, e aí chega lá e tal, aí o cliente vai te visitar, e aí quando ele chega na sua empresa, ele tem a pior experiência de compra que ele pode ter na vida dele. E isso é o maior erro das empresas. As empresas, elas têm bons vendedores e não têm bons processos. A empresa, pessoal, ela não se mantém só com bons vendedores. Você consegue fazer boas vendas com bons vendedores e processos ruins? Consegue. Eu não estou dizendo que você não consegue, mas o que eu estou querendo te conscientizar é que para você encantar o cliente, você precisa ter bons vendedores e um processo alinhado, voltado para a experiência de compra do cliente. Toda a sua empresa precisa estar girando em torno desse resultado. Toda a empresa precisa estar olhando para a experiência de compra do cliente. Então você precisa entender que começa de dentro para fora. Então, antes de você aplicar tudo que eu vou te ensinar, eu preciso que você faça uma atividade dentro da sua empresa. Eu preciso que você valide o processo para encantar o seu cliente. É isso aí. Eu preciso que você valide os seus processos dentro da sua empresa para entender se a sua empresa está pronta para encantar o cliente. E se talvez você seja somente um colaborador na empresa, eu queria te propor uma outra coisa. Eu queria que você convidasse o seu gerente, convidasse o seu diretor para te ajudar a validar os processos dentro da sua empresa. Sabe por quê? Todo mundo ganha quando você vai atrás de encantar o cliente, tá certo? Todo mundo ganha. Isso não é um interesse que é só seu como vendedor, isso é um interesse de todo mundo. É um interesse do diretor, é um interesse do gerente, é um interesse do dono, porque a empresa que encanta o cliente é a empresa que mantém o cliente, é a empresa que fideliza o cliente. Toda vez que você se preocupa em encantar o cliente, você consegue manter, você consegue fidelizá-lo ali dentro. Então isso precisa ser uma preocupação para todos que estão nesse ambiente. Lembra que eu falei no começo dessa aula? O processo de encantamento do cliente precisa ser para todos dentro da empresa. Não pode ser para um, não pode ser para outro. Todo mundo tem que estar engajado para fazer esse processo. Você precisa engajar todo mundo. Se você não é o cara que faz isso, você precisa procurar o cara que faz isso dentro da sua empresa, explicar para ele o quanto é importante ele engajar as pessoas para que você possa fazer as vendas encantando o cliente. Então você precisa ser a pessoa
que vai atrás dessa mudança para que vocês possam, juntos, como equipe, como time, como empresa, fazer o negócio andar e entregar o melhor para o seu cliente. Então, nessa aula, eu já quero deixar a primeira atividade para você, tá certo? Aqui embaixo vai ter um PDF que você vai baixar ele no seu computador, no seu smartphone, enfim, e você nele tem algumas perguntas que você vai sentar e vai responder junto com a sua liderança, ou você, se você for o proprietário da empresa, você responde com você mesmo, vê se faz sentido, e eu vou propor ajustes também nesse questionário que eu vou te passar. E é aquilo que eu te falei, não passe para outra aula se você não fizer esses ajustes. Sabe por quê? Porque nada que nós vamos aplicar daqui para frente vai fazer sentido se você não fizer esses ajustes de processo dentro da sua empresa. Se você não fizer, você não vai conseguir prosseguir, dar os próximos passos aqui dentro do treinamento, tá certo? Então baixa agora esse PDF, dê uma olhada. Se você tiver alguma dúvida, estamos à disposição para te ajudar lá no nosso WhatsApp, tá certo? Você nos chama lá e a gente conversa, a gente bate um papo e não tem problema. Fica tranquilo que eu vou te ajudar o passo a passo dentro desse processo, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Não esquece, baixe o PDF e faça atividade. Você só tem a ganhar.